O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos depois de pedir licenciamento do cargo de deputado federal eleito por São Paulo e vem publicando vídeos com severas críticas à justiça brasileira e ataques diretos a Alexandre de Moraes. Bom dia, pessoal. Muita gente falando que sanção não funciona, que pode acontecer o que for. Isso daí nem sempre muda a conduta das pessoas, das autoridades abusadoras de poder. Eu falo, é verdade. A gente tem, por exemplo, lá na Venezuela, o Michael Moreno, que é o ministro do STF da Venezuela, ele foi sancionado e não teve muita coisa que mudou por lá. Mas por que isso? Porque lá na Venezuela o sistema já se consolidou. Lá está em outro nível para você conseguir recuperar o país. Vai passar por sacrifícios ainda maiores, porque os remédios diplomáticos não foram tomados no momento correto. No Brasil, eu te digo que ainda funciona, senão não estaria todo esse estardalhaço na imprensa agora, né? Mas a gente não pode deixar esse câncer se alastrar. Se ele se alastrar, aí realmente vai ficar complicado. Então a gente tem uma corrida contra o tempo para fazer acontecer as coisas da maneira mais suave possível, que são as sanções. E nesse contexto aí das sanções tem outro aspecto que é muito importante falar, que é, coloque-se no lugar do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que ele se sustenta na base da ameaça. Acabei de compartilhar no X um vídeo do Lacombe, onde ele fala como é que aconteceu a saída dele da Rede TV, porque o Moraes reclamou que o Lacombe colocou no programa o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson fazia menções honrosas através de apelidos aos ministros da Suprema Corte. Isso desagradou o Moraes ligou para a Rede TV pedindo a cabeça do Lacombe. Enfim, todo mundo vê e percebe que ele só se sustenta no poder graças a ameaças, à repressão, ao chicote. Quando esse tipo de pessoa cai, ele não perde só o poder, ele perde a vida inteira dele. É aquele chefe mal educado que ninguém gosta e que perde o cargo alto na empresa. Ninguém vai querer nem saber dele, ele vai passar pelos cantos da rua, da sarjeta de Brasília. Pois é, e você que está nos acompanhando, o que você acha, hein? Eduardo Bolsonaro está certo ao enfrentar o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Bom, a gente quer saber a sua opinião e você pode responder aqui embaixo na nossa enquete de hoje. Tá vendo que tem uma caixa preta aí? Você só vai ter que clicar em sim ou não. E no final da edição de hoje, a gente vai trazer o resultado para você. A maioria, por enquanto, acha que Eduardo Bolsonaro está certo em enfrentar a justiça brasileira. Então, vá lá no nosso portal, otempo.com.br, tem o canal do YouTube O Tempo e vote na nossa enquete. E aproveite, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite para se inscrever, para curtir esse conteúdo, para curtir o que a gente está divulgando aqui, porque se você gosta desse conteúdo, se você gosta do nosso jornal, né, você vai contribuir para que mais pessoas assim como você possam acessar, né? Quanto mais você curtir, quanto mais você der like por lá, o nosso conteúdo vai chegar para mais gente. E não se esqueça da enquete. Em 2018, Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais votado da história do Brasil pelo Partido Social Liberal, PSL, com quase 2 milhões de votos, e reeleito em 22 com 740 mil votos, e eleito mais uma vez deputado federal por São Paulo, agora pelo Partido Liberal. Bom, agora com o fato de ele estar nos Estados Unidos e provocando a justiça brasileira, né, pode gerar mais consequências. Já está gerando, na verdade, né? Para a gente entender, então, como a abertura deste inquérito pode levar problemas ao filho de Jair Bolsonaro, nós convidamos para participar conosco hoje aqui o advogado criminalista Paulo Crozara. Boa tarde, doutor Paulo. Boa noite já, né, doutor Paulo? Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Então, a partir de agora, quais serão os próximos passos? O que a gente pode esperar aí desse inquérito, doutor? Sim, esse passo, né, foi dado principalmente pela condição de deputado federal do Eduardo Bolsonaro, né? O inquérito, quando ele é instaurado, normalmente não precisa dessa autorização. Mas pelo fato dele ser deputado federal, o Supremo, né, na figura aí do relator, o ministro Alexandre de Moraes, tem que autorizar a abertura do inquérito.
né? Então, o que aconteceu agora é que foi baixada uma portaria de instauração de inquérito, então ele é oficialmente investigado por essas condutas, e ele vai ser ouvido, né? Nesse caso, tem uma condição meio diferente, que pelo fato dele estar nos Estados Unidos, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes que ele dê esse depoimento por escrito, né? Ou seja, ele pode ser ouvido quase que por um e-mail mesmo, né? Então, o que tem que acontecer agora é a investigação, né? O PGR, o Procurador-Geral da República, o Gonê, ele vai determinar diligências investigativas a serem feitas, passando pela oitiva do Eduardo Bolsonaro, para, ao final, ele chegar à conclusão se há elementos ou não para ele ser denunciado. Agora, o que a gente sempre fica imaginando, estamos até com uma enquete no ar aqui, perguntando para as pessoas o que elas acham. Sim, está dando 57%, e o restante dizendo que não, que ele não está certo em enfrentar a justiça brasileira. Com esse texto que a gente passou, o vídeo que ele gravou ali, falando diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, essas falas dele têm sido cada vez mais constantes. E ele está fora do país, lá nos Estados Unidos, fala-se em liberdade de expressão, aqui também fala, ele disse que foi para lá para poder falar com mais clareza, mais à vontade. Esse tipo de agressão verbal, isso na lei é considerado de alguma forma um crime mesmo? Então, a princípio, o que está sendo considerado é que é criminosa mesmo, né? Eu acho que a intenção de intimidar o Supremo, principalmente o relator Alexandre de Moraes, mas não só, né, todos os ministros, eu acredito que é unânime, né? Eu acho que é aberto que o que ele procura é sim intimidar os ministros, porque ele considera que esses julgamentos estão acontecendo no Supremo, do 8 de janeiro, envolvendo o ex-presidente, o pai dele, o Jair Bolsonaro. Ele acredita que são, entre aspas, ilegais, né, na visão dele. Então ele está de fato tentando intimidar a corte, a mais alta corte brasileira, para de alguma forma tentar resolver isso de forma política e não jurídica, né? Porque ele considera que juridicamente o sistema está comprado, vamos dizer assim. Então, como ele abertamente quer intimidar a corte, se pode sim falar aí do crime de coação processual, né? Porque você pode coagir uma testemunha, você pode coagir um perito, mas a lei fala também de autoridade no curso de um processo. E eu acho que se encaixa muito bem aí, né? Colocaram outro crime também de obstruir investigação de organização criminosa, né? Porque as investigações também passam pelo crime de organização criminosa, então na lei de organização criminosa tem esse crime específico de tentar embaraçar as investigações. E eu acredito que o próprio investigado, né, vamos dizer assim, confessa que a tentativa dele é intimidar, e o fato dele ter ido sair do Brasil é exatamente porque eu acredito que ele sabe que isso ia ser considerado crime, então ele quer, né, realizar essas ações de forma impune, por considerar que o Supremo aí está retaliando, está contra uma ideologia, contra a família dele, qualquer coisa assim. Paulo, queria saber do senhor, mesmo o Eduardo Bolsonaro estando licenciado do cargo de deputado, né, toda essa questão da abertura do inquérito, enfim, né, e da apuração que vai vir a partir de agora, isso pode ter alguma implicação para a carreira política dele, para o mandato dele na Câmara nesse momento, ou ele meio que fica protegido, entre aspas, pelo fato de estar licenciado? O fato dele estar licenciado não afasta os dispositivos legais, seja para o bem, seja para o mal, né? Por exemplo, teve que ter essa autorização do Supremo para investigar ele, apesar dele estar licenciado, né? Então, aplicou aí a prerrogativa de um deputado federal. Agora, se, vamos dizer, né, a investigação evolui, vira uma denúncia, ele é condenado a perda dos direitos políticos, né? Então ele deixa de estar apenas licenciado, ele pode perder o cargo e se tornar inelegível, né? Então, todos esses elementos que a gente já conhece de outros casos, de deputados que foram afastados, deputados que perderam o mandato e tudo, isso tudo se aplica a ele, porque no momento ele está licenciado, mas ele pode retornar, né? Então, para o bem ou para o mal, esses dispositivos, essas proteções aos deputados, mas também o outro lado, na questão dele perder o mandato, também se aplica. Agora, essa questão, a situação do Eduardo Bolsonaro, ela pode se agravar
depois da declaração na última semana do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, né? Ele disse, se não me engano, na quarta-feira, que há grande possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo de Donald Trump. Isso tem um peso maior nesse caso, Paulo? Olha, eu acredito que sim, né? Dentro do processo penal, né? Isso pode ser um fato para a dosimetria da pena, né? Agravar a pena dele, porque essa coação teve um efeito concreto, né? De um outro país, considerar que ele está criando uma animosidade com uma nação estrangeira, contra autoridades brasileiras. Isso tudo pesa, principalmente na questão, na hora de definir a pena, né? As consequências do crime, mas também pode criar a possibilidade de se aplicar medidas cautelares, que nesse caso não acredito que não serão efetivas por ele estar nos Estados Unidos, né? Novamente volta a questão dele ter saído do país muito por saber que isso pode ter consequências sim, isso poderia justificar até uma prisão preventiva, né? Mas por ele estar lá, isso não teria efeito, né? Então fica para a pena, isso pode aumentar a pena. Agora, na questão geopolítica, aí sim, né? Aí vai envolver a negociação entre os países e tudo para ver o que pode ser feito, né? Autoridades brasileiras sofrendo sanções dos Estados Unidos, sendo que até então a relação entre os países era de amizade. Eu não sei se eu estou lendo corretamente, se eu estou entendendo bem, mas ao que tudo indica pela fala do senhor, a impressão que se dá é de que ele está procurando realmente atiçar ali, ele está procurando, vamos dizer, botar fogo no parque para ver o que acontece depois. E há um risco também, se não me engano, dele acabar complicando a vida do pai dele, que ele diz tanto que quer defender e defender os direitos políticos do pai. No entanto, ele se envolvendo em um possível crime, agora com o inquérito autorizado para ser aberto, ele pode complicar mais ainda a vida do pai dele, que já, digamos, não está muito fácil, né? Com certeza, né? Não está fácil. André, é uma boa observação que o senhor fez, exatamente, né? Quanto mais fatos vão se acumulando, se de alguma forma isso for ligado, né, ao pai dele, ao Jair Bolsonaro, que está respondendo ao processo, está no país, e de alguma forma encontra uma mensagem, qualquer coisa que seja, por exemplo, que isso foi combinado entre os dois, vamos dizer, isso pode justificar até uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, mas o Jair Bolsonaro, que é o réu, né, já responde ao crime, e se ficar comprovado que essa intimidação tem aí também ligação, né, uma coautoria do Jair Bolsonaro, sendo que ele já é réu no processo, isso sim é um elemento que pode justificar uma prisão preventiva, por exemplo. Agora, pode ser que além da instauração do inquérito também haja o monitoramento e aí a preservação das publicações de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Isso é comum neste tipo de situação, Paulo? Esse é um cuidado, eu vejo assim, como um cuidado da PGR, sabe? Porque como as redes sociais são públicas, nada impede que o PGR, né, coloque ali um funcionário do Ministério Público para tirar os famosos prints, né, autenticar, né, falar, olha, esse print foi tirado dia tal, pode até autenticar com ferramentas eletrônicas que a gente tem hoje em dia, né, com códigos hash, que utiliza a tecnologia blockchain para autenticar isso, porque é uma informação pública, né, ele não precisaria nem dessa autorização. Mas, nesse caso, foi um cuidado para não ter uma alegação ali de uma perseguição do Ministério Público, que está avisando, olha, nós vamos monitorar suas redes sociais, nós vamos gravar conteúdos que considerarmos criminosos, então fica o aviso, né? Porque, teoricamente, qualquer pessoa, eu, podemos entrar ali na rede social que seja o X ou qualquer outro que ele use e registrar, né, essas ferramentas que utiliza blockchain hoje em dia está disponível para todo mundo. Então, ficar registrando isso e eu mesmo enviar para o Ministério Público. Eu falo, eu gravei aqui, ó. Então, é mais um cuidado mesmo, porque são informações públicas.
A gente tem relatos, né, de outras pessoas que estão nos Estados Unidos e de lá se referem aqui ao governo brasileiro atual, se referem a um suposto golpe nas urnas nas últimas eleições. Por exemplo, aquele blogueiro Alan dos Santos que está lá, se falou muito em um pedido de extradição. No entanto, lá nos Estados Unidos essa fala dele, as ações dele não são consideradas crimes e por essa razão, e entre outras, ele não é extraditado para cá. Ele continua fazendo artifícios para usar uma rede social, desmonta um canal, abre o outro. Ele sempre faz um caminho para poder chegar ao público dele. No caso agora do Eduardo Bolsonaro, com esse inquérito aí caminhando, né, para chegar em algum lugar, a gente pode falar em um futuro próximo aí, em tempo que isso pode demorar para haver uma conclusão da justiça e talvez até um pedido de extradição para que ele possa responder aqui no Brasil por supostos crimes que esteja cometendo ao dizer isso tudo que ele tem dito ultimamente? Sim. Um dos requisitos para extradição é o que a gente chama de dupla tipicidade. Então, o crime tem que ser crime no país e aqui, né? Isso vale tanto para o Brasil extraditar, como para pedir a extradição, e outros países vão considerar isso. Os Estados Unidos entende a liberdade de expressão de forma quase absoluta, né? Diferente de toda a tradição ali da Europa Ocidental, que veio para o Brasil, de limitar a liberdade de expressão nos casos que obviamente se considera criminosos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ser abertamente nazista, né? Você pode fundar um partido nazista que isso é considerado liberdade de expressão. Então, esse tipo de conduta, de instigar golpes e tudo, lá é uma discussão que passa por essa questão da liberdade de expressão, e eles consideram válido, né, que o indivíduo tem esse direito, né, de se revoltar, de instigar um golpe e tudo. Bom, sim, né, se a investigação não tem prazo, né, para acabar, normalmente o juiz fixa um prazo ali de 90, 120 dias, aí eu teria que conferir no despacho do ministro quanto tempo que ele deu, mas esses prazos, se não, as diligências demoram por algum motivo ou outro, né, o fato dele estar em outro país pode atrasar muitas coisas, esse prazo pode ser sempre renovado, né? Então essa investigação pode durar meses, anos e tudo. E na justiça também o ritmo de cada processo depende de várias circunstâncias, né? Então até chegar ao fato dele ser condenado, e enfim, e ter a prisão decretada e pedir a extradição, isso pode demorar, eu considero que não seria nem para esse ano, nem para o ano que vem, demoraria um tempo bom, assim, há pelo menos uns anos, até chegar nesse ponto de se pedir uma extradição, e eu acho muito difícil, por isso tudo que eu falei antes, principalmente nessa atual gestão, né, do presidente Trump lá nos Estados Unidos, que tem, né, abertamente uma ideologia semelhante ali da família Bolsonaro, considera eles aliados, que ele teria qualquer boa vontade para realizar essa extradição, exatamente nessa questão da dupla tipicidade, né? Eu acho muito difícil que a Suprema Corte americana autorize isso nessa atual gestão e na atual composição da Corte, né? Que é favorável ao presidente Trump. Tá certo. Nós conversamos então com o advogado criminalista Paulo Cruzara. Paulo, muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado. Muito obrigada pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fico à disposição. Obrigado. Boa noite.